Deus, estando presentes os auditores Jaime Lichinski, Ivens Linhares e Cláudio Canha, e o procurador junto a esse tribunal designado para a sessão, Dr. Gabriel Liger, declaro aberta às 14 horas, horário regimental, a 24ª sessão ordinária dessa primeira Câmara do Tribunal. Ausente o conselheiro Fernando Guimarães, por motivo de férias, ficando convocado o auditor Jaime Lichinski para os fins do artigo 53A do Regimento Interno, nos termos da portaria 697/13 da presidência desse tribunal. Submeto à apreciação do colegiado a homologação da ata número 23 da sessão ordinária do dia 2 de julho de 2013. Está homologada. Concedo a oportunidade aos demais membros do colegiado para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 464 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do Regimento Interno. Senhor presidente. Com a palavra, doutor Jaime. Para comunicar que deferiu o sobrestamento de 62 processos de inativação, 11 de admissão de pessoal, 3 de revisão de proventos e 5 de pensões, conforme a relação já encaminhada à Secretaria desta Câmara, todos eles na DICAP. Obrigado. E também para solicitar a inclusão em mesa dos protocolados 407-660-13 de Fernandes Pinheiro, um pedido de certidão liberatória, 36964413, município de Itaúna, também pedido de certidão liberatória, e ainda 41962513, município de Umuarama, também certidão liberatória. Obrigado. Devidamente anotado. Com a palavra, doutor Cláudio. Senhor presidente, para comunicar que deferiu o sobrestamento na Diretoria de Contas Municipais do protocolo 124590009 e 129900809, tendo em vista recurso de revista que tramita nesta Corte em autos de tomadas de conta extraordinária que ainda estão em tramitação. E ainda na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, o ato de inativação 863637/12, tendo em vista que o processo de admissão da servidora também encontra-se em trâmite e, em função da revisão do Acórdão 1638 de 2008, do Pleno, deferiu o sobrestamento dos seguintes atos de inativação na Diretoria de Controle de Atos Pessoal: 44398012, 30984511, 19834612, 58475711, 30.128.13, 42.32.14.11, 49.45.96.11, 500.855.11, 69.05.49.11, 51.97.93.11, 13.93.20.13, 38.54.53.13, 89.40.12, 23.075.13, 84.546.13, e ainda os processos de pensão, também em função da revisão do Acórdão 638 de 2008, protocolos 27.14.40.13 e 73.58.28.11. Devidamente anotado. Com a palavra, doutor Ives. Senhor presidente, inicialmente para devolver ao conselheiro substituto Jaime Lichinski o processo de ato de inativação 332.881.05 e para comunicar 13 sobrestamentos, sendo 11 na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, motivados pela revisão do Acórdão 63808, e 2 na Diretoria de Contas Estaduais, por se referirem a concursos públicos estaduais em que pendem admissões anteriores dos mesmos concursos. Muito obrigado. Devidamente anotado. Também aproveito para comunicar a devolução ao Dr. Cláudio Canha do processo número 140364/12. Deixo livre a palavra.
Passo ao relato dos processos constantes da minha pauta de julgamento, iniciando pelo processo 183100/05. Tratos autos de prestação de contas anual da Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava, relativo ao exercício 2004. A Diretoria de Contas Municipais, após a análise do contraditório, entendeu por regularizado os itens relativos à irregularidade formal dos documentos e à movimentação dos recursos em instituição privada. No entanto, relativamente ao não reconhecimento da depreciação dos bens do imobilizado, ponderou a unidade técnica que, aspas, como na legislação não há dispositivo que deixe claro a obrigatoriedade em realizar a depreciação, entendemos que o item pode ser considerado regular, mas ressalvando a observação quanto aos princípios fundamentais de contabilidade, para que as demonstrações contábeis possam refletir a situação real da companhia, fecha aspas. Destarte, a Diretoria de Contas Municipais entendeu conclusivamente como regulares, com ressalva, as contas prestadas pelo ente. Por sua vez, o Ministério Público não se opôs às conclusões alcançadas pela unidade técnica, ressaltando, contudo, que a avaliação do presente feito não teria o condão de excluir a possibilidade de apuração de eventuais outras irregularidades em procedimentos próprios. Destarte, acompanho a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público e voto pela regularidade das contas com a ressalva apontada. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Processo 64.3486/11, eu solicitaria a retirada de pauta desse processo, se não houver objeção. Não havendo oposição, está retirado de pauta. Processo 24.5901/11. Encerram os presentes autos, prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação e a Associação Beneficente Renascer de Curitiba, no valor de R$ 451.194,82, referente ao exercício financeiro de 2010, tendo por objeto a educação básica especial para educandos com necessidades especiais. Após a apresentação da defesa, a Diretoria de Análise e Transferência reiterou seu opinativo pela irregularidade das contas, em razão das seguintes constatações. 1. A entidade não realizou suas despesas conforme o plano de aplicação, havendo migração de gastos de um elemento para outro sem a aprovação do órgão repassador, no total de R$ 10.019,54. 2. O saldo negativo da transferência no valor de R$ 3.071,71 não foi esclarecido. E 3. Ausência de aprovação da realização de despesas a título de parcelamentos de FGTS para o exercício financeiro desta transferência, as quais totalizam R$ 21.992,13. Diante disso, a unidade técnica opinou pelo recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 32.011,67. O Ministério Público acompanhou integralmente a instrução pela irregularidade das contas e devolução parcial dos recursos. Destarte, acompanho os opinativos da Diretoria de Análise e Transferência do Ministério Público junto a esse Tribunal de Contas e voto para julgar irregular a prestação de contas recebida pela Associação Beneficente Renascer de Curitiba, determinando o recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 32.011,67 pela entidade em razão da realização de gastos não previstos ou que excedem o pactuado no plano de aplicação, com fundamento na uniformização de jurisprudência número 3 dessa Corte. É o relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 41.25.5309. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária recebida pela Casa de Recuperação Nova Vida de Curitiba,
em função de convênio firmado com a Secretaria de Estado da Criança e da Juventude, no valor de R$ 80 mil, referente ao exercício financeiro de 2008, tendo por objeto a implementação do projeto Atitude. Após diversas oportunidades para apresentação de esclarecimentos, nas quais a entidade buscou justificar as irregularidades apontadas na instrução, a Diretoria de Análise e Transferência insistiu na irregularidade das contas. Eis que, 1. Não atendido o princípio da economicidade, pois o artigo 17, parágrafo único da Resolução número 3 de 2006, exige a demonstração da pesquisa de preços. 2. A sistemática adotada pela entidade de efetuar saques em espécie de valor a maior não permite a identificação dos beneficiários dos pagamentos e ainda impossibilita a conciliação bancária das despesas registradas no DAT 05 e os saques efetuados na conta específica do convênio. 3. A entidade não se manifestou sobre a destinação dos rendimentos financeiros no valor de R$ 1.973,84, ficando dessa forma o saldo residual no valor de R$ 1.832,34, não aplicado no objeto do convênio e não devolvido à concedente dos recursos. 4. O ente não se justificou acerca das diversas despesas com tarifas e pacote de serviços bancários, no valor total de R$ 698,75. O Ministério Público manifestou nos exatos termos a instrução. Após isso, a entidade apresentou nova manifestação, onde pleiteia o julgamento pela regularidade com ressalva, aspas, considerando a idoneidade desta entidade, considerando que os objetivos do presente convênio foram alcançados, conforme certidão de cumprimento do objeto, considerando que a prestação de contas, em sua grande maioria, foi considerada satisfatória, considerando que os valores questionados representam a quantia de 2% do valor total aplicado no projeto e, por fim, considerando a natureza leve da negligência. Fecha aspas. Apesar do apontado pela entidade interessada, a Diretoria de Análise e Transferência, após considerar que não foram apresentados fatos novos, manteve seu opinativo pela irregularidade das contas, com o recolhimento parcial dos recursos e inclusão do nome dos gestores no cadastro dos responsáveis por contas irregulares, o que foi seguido pelo Ministério Público. Considerando o exposto e demais documentos acostados ao processo, acompanho as manifestações lançadas pela Diretoria de Análise e Transferência e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e voto pela irregularidade da presente prestação de contas e determino o recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 1.832,34, devidamente corrigidos pela Casa de Recuperação Nova Vida de Curitiba, CNPJ 77.620.920/1000 invertido, 37, com base na uniformização de jurisprudência número 3 dessa Corte, em razão do saldo residual do referido convênio. Esse é o relatório e voto. Está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 31.21.62/13. Trata-se de requerimento formulado pela servidora Luciane Maria Gonçalves Franco, em que solicita a verbação de tempo de serviço para fins de aposentadoria, conforme faz prova com certidão expedida pelo Instituto Nacional de Seguro Social. A Diretoria de Gestão de Pessoas esclarece que o tempo requerido sob o regime do INSS é de 11 anos, 6 meses e 9 dias, ou 4.204 dias. A Diretoria Jurídica opinou pelo deferimento do pedido para averbar 1 ano e 19 dias para todos os efeitos legais e 10 anos, 5 meses e 20 dias para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. O Ministério Público, junto a esse Tribunal de Contas, corroborando a instrução, não se opôs ao deferimento do pedido. Considerando a instrução do processo, o contido nos opinativos da Diretoria Jurídica e do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, voto para deferir do pedido formulado pela servidora, averbando-se o tempo de 1 ano e 19 dias, tempo de contribuição, prestado a essa Corte em cargo de provimento em comissão para todos os efeitos legais, e 10 anos, 5 meses e 20 dias para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Processo número 10.1184/13. Trata-se de requerimento interno no qual a ex-servidora dessa casa, a senhora Ivone Totti Teschan,
requer o pagamento em pecúnia de suas licenças especiais não gozadas, correspondentes aos seus segundo e terceiros quinquênios de função pública. A Diretoria de Gestão de Pessoas esclarece que a interessada não usufruiu as licenças e que obteve sua aposentadoria pela Portaria 908, de 28 de 11 de 2012. A Diretoria Jurídica informa que atualmente o entendimento predominante acerca do tema nessa Corte está albergado no Acórdão 3594 de 2010 do Pleno, emitido em sede de consulta, no qual se decidiu que, aspas, sobrevindo o fato do qual decorra a extinção do vínculo de prestação de trabalho entre o servidor e a administração pública, tendo o prestador adquirido o direito ao gozo da licença especial para implementação de seus requisitos legais e a administração tenha inviabilizado sua fruição, é cabível a indenização correspondente ao artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal. Contrário senso, é vinculada à concessão de licença especial quando o tempo correspondente ao seu gozo é equivalente ao tempo necessário para a inativação do servidor. Fecha-se aspas. Prossegue a de jur, esclarecendo que, aspas, no presente processo, a extinção do vínculo de prestação de trabalho entre a servidora e a administração pública decorreu de sua aposentadoria por invalidez, fato esse imprevisível e alheio ao arbítrio da servidora e da própria administração. Destarte, merece guarida a pretensão da interessada, sob pena de enriquecimento sem causa da administração, uma vez que a servidora deixou de fluir a licença a que tinha direito. Fecha aspas. Por fim, a de jur entende aplicável o precedente estabelecido no protocolo 1254-81-10 da relatoria do ilustre conselheiro Ivan Neres Bonilha, no qual, pelo Acórdão 1470/12, a primeira Câmara decidiu pelo deferimento do pagamento da indenização pelas licenças não gozadas. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, considerando o argumento da unidade técnica de que, aspas, o fato da servidora ter sido aposentada por invalidez afasta quaisquer dúvidas quanto à incidência de outros precedentes que investigam as razões do não exercício do direito ao gozo da licença, fecha aspas, não se opõe ao deferimento do pedido. Conforme relatado, a situação em tela alberga peculiaridades não alcançadas pelo Acórdão 3594/2010 do Pleno. Por outro lado, nos termos do citado Acórdão 1470/12 da primeira Câmara, ponderou-se, aspas, certo é que a administração não obstou o exercício do direito do servidor, entretanto, não se pode subtrair o direito daquele que, comprovadamente, por motivo alheio à sua vontade, deixou de exercê-lo. Merece guarida, pois, a pretensão do requerente, assegurada pelo artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, face à sua aposentação por invalidez, diante do impedimento de gozo da licença advindo da inativação, por invalidez, o servidor tem direito à indenização sob pena de enriquecimento sem causa da administração, uma vez que deixou de fruir a licença a que tinha direito. Fecha aspas. Do exposto, acatando os opinativos da Diretoria Jurídica e Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em consonância com o que foi decidido pelo Acórdão 1470/12 da primeira Câmara, voto pelo deferimento do pleito da requerente no sentido do pagamento em pecúnia da indenização pelas licenças prêmios adquiridas e não usufruídas relativas ao seu segundo e terceiro quinquênios de função pública. É o relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo número 219.722/11. Trata os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Icaraíma, relativo ao exercício 2010. A Diretoria de Contas Municipais conclui pela regularidade das contas. O Ministério Público, em primeira manifestação, efetua questionamentos acerca da ausência de contador titular de cargo efetivo, bem como ter, no exercício 2010, terceirizado essa atividade, contratando a empresa Bela Vista Organização Contábil Sociedade Civil Limitada para a prestação de serviços contábeis, o que caracterizaria violação ao prejulgado número 6 do Tribunal de Contas do Paraná. Em resposta, Marcos Alex de Oliveira aduziu que a Câmara não possui contador efetivo em razão do concurso público realizado em 2006 não ter sido aprovado candidato algum, o que ensejou na terceirização do serviço,
em consonância acórdão número 1111 de 2008, que resultou no pré-julgado número 6. Na oportunidade, a unidade técnica asseverou que a Câmara Municipal de Caraíma adotou as medidas necessárias para ajustar-se às exigências estabelecidas no pré-julgado número 6 em relação às funções de contador. Por sua vez, o órgão ministerial considerou que, no aludido concurso público realizado no ano de 2006, o único candidato inscrito e desclassificado chama-se Antônio Carlos dos Santos. Portanto, homônimo do senhor Antônio Carlos dos Santos, representante legal da empresa Bela Vista Organização Contábil Sociedade Civil Limitada, contratada para fazer a contabilidade do Legislativo no exercício 2010, ora em exame. Assim, por cautela, o Ministério Público opinou por derradeira diligência ao atual representante legal da Câmara de Caraíma para que informasse a identidade e o número do CPF do único candidato inscrito e desclassificado para o cargo de contador no concurso 01 de 2006, senhor Antônio Carlos dos Santos. Após a apresentação de resposta pela Câmara Municipal, o Ministério Público afirmou que a Câmara Municipal, em epígrafe, apresentou resposta, peças número 25 e 26, demonstrando serem pessoas distintas, mediante a apresentação do número do cadastro de pessoa física. Tendo assim, não se oposto à proposta de regularidade desta prestação de contas. Conforme assentado pela unidade técnica, não subsiste, no feito, irregularidade atinente às contas do exercício 2010, relativamente a aspectos orçamentários, financeiros, patrimoniais, afetos à lei de responsabilidade fiscal e outros legais, o que foi corroborado pelo órgão ministerial. No entanto, atente-se que o órgão ministerial propugnou por diligência para esclarecer se o candidato inscrito e desaprovado no concurso público em 2006 é o representante legal da empresa Bela Vista Organização Contábil Sociedade Civil Limitada, a qual respondia pela contabilidade do município em 2010. Apesar das informações prestadas pela municipalidade e do afirmado pelo Ministério Público, não ressoa explicitamente claro se são pessoas distintas o candidato inscrito e desaprovado no concurso público e o representante legal da empresa responsável pela contabilidade municipal. Apesar disso, não vislumbro como a eventual identidade entre tais pessoas poderia macular a presente prestação de contas. O fato de determinado indivíduo ter sido desclassificado em concurso público não exclui da participação de eventual certame licitatório proposto pelo mesmo ente. Ademais, não há nos autos qualquer irregularidade aventada que no referido concurso público, quer no certame licitatório que se sagrou vencedora a empresa Bela Vista Organização Contábil Sociedade Civil Limitada. Diante disso, acompanho a unidade técnica e o órgão ministerial e voto pela regularidade das contas relativas ao exercício financeiro de 2010 da Câmara Municipal de Caraíma, de responsabilidade do senhor Max Alex de Oliveira. Está em discussão? Com a palavra o doutor Gabriel. Apenas um esclarecimento que me parece que seja importante a gente fixar. No acórdão 1111, que constituiu-se no pré-julgado número 6, ficou identificar as possibilidades de terceirização, principalmente quando houvesse concurso deserto ou não exitoso, possibilidade em que então se poderia terceirizar via licitações, mas com uma pequena limitação, muito clara naquele acórdão, de que o valor pago à terceirizada não fosse superior à remuneração do cargo fixado em lei. Eu não tenho informação de qual foi o valor ofertado no concurso público para o cargo de contador, mas verifico que o valor pago no exercício foi de R$ 3.100 na terceirização, R$ 3.100. Eu faço essa menção aqui para apenas, talvez, se alertar, porque não está certo, não está claro da instrução dos autos, mas que a observância nas hipóteses de terceirização há que se limitar à remuneração do cargo efetivo conforme fixado no pré-julgado. Esse é um pequeno detalhe que passou desapercebido do debate da instrução, mas que nós não podemos perder o foco, porque faz parte do cumprimento do Acórdão 1111 a observância deste item. Continua em discussão. Está em votação. Aprovado.
Agradeço as considerações feitas pelo Dr. Gabriel. Processo número 16.3787/13 trata o presente processo da prestação de contas anual da Câmara Municipal de Bandeirantes, referente ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade do senhor Francisco de Assis Goulart Barbosa. A Diretoria de Contas Municipais opinou pela regularidade da prestação de contas, tendo o Ministério Público junto a esta Corte de Contas corroborado integralmente seu entendimento. Diante do exposto, acompanho integralmente a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público e voto pela regularidade das contas. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo número 170635/13 trata o presente processo de prestação de contas anual do exercício do Executivo Municipal de Serranópolis do Iguaçu, referente ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade do senhor José Arlindo Shen. A Diretoria de Contas Municipais opinou pela regularidade plena da prestação de contas, no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto a essa Corte. Diante do exposto, acompanho integralmente a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público e voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo número 19.2353/13 trata os autos de prestação de contas do município de Lindoeste relativas ao exercício de 2012. A DCM consignou que as contas não apresentam restrições, sendo possível a emissão de parecer prévio no sentido da regularidade. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, corroborando o opinativo técnico, opinou pela regularidade das contas. Diante do exposto, acompanho a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público e voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas relativas ao exercício financeiro de 2012 do município de Lindoeste, de responsabilidade de Silvio de Souza. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo número 20.1189/12, eu solicito a retirada de pauta para realizar aí uma diligência interna à Diretoria de Contas Municipais para esclarecimentos. Não havendo oposição, está retirado de pauta. Minha pauta está cumprida, agradeço aos senhores, passando desde logo a palavra ao conselheiro substituto, Dr. Jaime Tadeu Lichinsky, para o relato dos processos sob sua atribuição. Senhor presidente e demais membros desta Câmara, inicio pelo processo 47.66013, trata-se de solicitação de certidão liberatória pelo município de Fernandes Pinheiro, interessado o senhor Uziel Neivert. A Diretoria de Contas se manifesta pelo deferimento. A DAT diz que o município não está em dia com prestações de conta e transferências voluntárias posteriores a 2012, reguladas pelo CIT, mas lembra a decisão judicial que suspende por hora sanções e responsabilidades impostas pela Resolução 28/11 e Instrução Normativa 61/11. Por isso, encaminha a matéria à apreciação do relator. A DEX diz que o município não está apto, pois determinações do Acórdão 1718/08, que julgou procedente representação relativa a atos de pessoal, estão em aberto. DICAP diz que pendências apontadas pela DEC são de gestão anterior e que o gestor atual demonstrou encaminhamento de soluções, pelo que não há como se obstaculizar, no presente momento, a concessão da certidão. Finalmente, o Ministério Público também se manifesta pela concessão da certidão, tendo em vista que o município adotou medidas tendentes a cumprir as pendências apontadas pela DEX. Seu breve relatório, o voto. Quanto à posição da DAT, entendo que não há qualquer decisão a ser tomada pelo relator, até que se tenha decisão definitiva de mérito do mandado de segurança impetrado pelo governo do Estado em relação ao CIT, somente nos cabe dar cumprimento à decisão judicial, motivo pelo qual não se pode obstaculizar a certidão por aqueles motivos. Quanto aos óbices levantados pela DEX, efetivamente a gestão comprovou ter encaminhado soluções, incluindo uma nova lei municipal, de número 501/13, que regulamenta os critérios para preenchimento de cargos em comissão e extingue aqueles que vinham ofendendo o mandamento constitucional. Do exposto, acompanhando DCM, DICAP e Ministério Público,
Voto pela concessão de certidão liberatória com validade de 60 dias, conforme sugerido pela DCM. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão? Em votação? Aprovado. Protocolado 36964413, também pedido de certidão liberatória, que faz o município de Itaúna do Sul, pelo seu representante Pedro Castanhari. Neste processo, a diretoria de execuções se manifesta pela concessão da certidão. Da mesma forma, a diretoria de controle de atos de pessoal, enquanto que a diretoria de análise e transferência levanta o mesmo problema verificado no processo anterior em relação ao CIT e encaminha a apreciação do relator. Já o Ministério Público, neste protocolado, entende que as irregularidades no CIT impedem o deferimento da certidão, haja vista a inaptidão da entidade municipal. Destaca a procuradora, que atuou no feito, que, muito embora se tenha decisão judicial determinando a suspensão da imposição de penalidades, sanções e responsabilidades decorrentes da Resolução 28 e da Instrução Normativa 61, ambas de 2011, é-se disso que os efeitos decorrentes dessa decisão devem afetar somente as partes em litígio, sendo descabido o seu reconhecimento erga omnes. Destaca ainda que, em fase da decisão mencionada, foram postos embargos de declaração por esta Casa, visando o esclarecimento acerca dos efeitos decorrentes do julgado, ante a impossibilidade de atribuição de efeito erga omnes, diz a procuradora. Bom, em relação... Esse é um breve relatório quanto ao voto. Em relação ao mandado de segurança impetrado pelo Estado do Paraná, pedindo vênias à ilustre procuradora, afirmo que não se está tratando aqui de uma prestação de contas cujo mérito se questiona judicialmente, mas sim da norma como um todo, pois o que se pleiteia são a impugnação dos instrumentos normativos e instituidores e regulamentadores do Sistema Integrado de Transferência instituídos pela Casa. Portanto, as partes, nesse caso, somente são representadas para cumprimento das normas processuais, porém sem o condão de manter aprisionados os efeitos da sentença. Isso se observa da própria sentença emitida pelo órgão especial do Tribunal de Justiça, quando afirma, aspas, suspender a imposição de penalidades, sanções e responsabilidades impostas pela Resolução 2811 e Instrução Normativa 61 de 2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, evitando, assim, a interrupção dos repasses dos recursos públicos aos órgãos e instituições públicas e privadas beneficiadas até a decisão final da presente ordem. Então, com as devidas vênias à procuradora e também adotando a posição do Ministério Público em outros protocolados, inclusive naquele anterior aqui relatado, proponho a concessão da certidão liberatória pelo prazo de 60 dias. É a proposta. Está em discussão? Em votação? Aprovado. 41962513 é também pedido de certidão liberatória que faz o município de Umuarama por seu representante Moacir Silva.
Nesse protocolado, a Diretoria de Contas Municipais, a Diretoria de Pessoal e também o Ministério Público se manifestam pela concessão. Apenas a Diretoria de Execução lembra problemas com o CIT e encaminha a apreciação do relator. Então, o posicionamento é o mesmo em relação aos outros processos já relatados de certidão liberatória, acompanhando o Ministério Público e as demais instruções pela concessão da certidão liberatória pelo prazo de 60 dias. Em discussão. Em votação. Aprovado. O parecer, protocolo 165, 157 e 10, prestação de contas do município de Luisiana, do exercício de 2009, de responsabilidade do senhor José Cláudio Pou. Inicialmente foram apontadas 5 irregularidades. No contraditório, diante da documentação e dos argumentos apresentados pelo interessado, a Diretoria de Contas considerou regularizados 4 dos itens e manteve apenas o opinativo de irregularidade diante de resultado deficitário das fontes não vinculadas, no que foi acompanhado pelo Ministério Público. Eu verifico que o déficit apurado foi de apenas 1,04%, ainda mais sendo o exercício de 2009, em que foi o primeiro exercício subsequente à crise de 2008. Notoriamente houve queda de arrecadação em todos os níveis de governo, e também por ser de apenas 1,04%, que eu entendo que não caracteriza desequilíbrio financeiro. Então, com as devidas vênias à Diretoria de Contas e ao Ministério Público, eu proponho a regularidade com ressalvas. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Protocolado que me foi devolvido o 33288105. Eu solicito adiamento até a próxima sessão. Está adiado. A seguir, 54085112, ato de inativação, interessada Ela Rita Ening, ocupante do cargo de professor da Secretaria Estadual de Educação. Aqui a diretoria jurídica opinou pela concessão depois do contraditório, a diretoria jurídica se manifestou pela negativa de registro, uma vez que a servidora não possui 10 anos na carreira, conforme apregoa o artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2013. O mesmo entendimento tem o Ministério Público, e esta é a proposta do relator pela negativa de registro. Está em discussão. Em votação. Aprovado. 277499. Pela ordem, doutor Gabriel. Apenas um detalhe, porque a opinativa pela negativa se deve ao fato de que o órgão previdenciário entendeu pertinente ao questionamento desta Corte e determinou, manifestava-se então pelo cancelamento do ato de aposentadoria. Mas o que está sendo questionado é que não existe também a prova do cancelamento dessa aposentadoria. Então, em razão da negativa, me parece que seria prudente, já ausente essa primeira prova de cancelamento,
que se incluísse, além da negativa, uma determinação para que no prazo de 15 dias ou de 30 dias se apresentasse a resolução efetivamente cancelando o benefício. Reaberta a discussão. Com a palavra o relator. Eu acolho a sugestão do ilustre procurador. Acolhida a sugestão, está em discussão, em votação. Aprovado. 277-49913, também ato de inativação, interessado Deolino Pereira dos Santos, oficial de justiça, em que no mérito as propostas são pelo registro, mas com intimação da Paraná Previdência para que faça constar o valor dos proventos. Essa questão já foi superada, então Senhor presidente? Palavra pela ordem ao doutor Ivens. É que nesse caso me parece que é um ato originário do Tribunal de Justiça. Então quem baixa o ato, pelo menos nesse processo, pelo menos quem baixou o ato foi o presidente do Tribunal de Justiça e não a Secretaria da Administração da Previdência. A Secretaria da Administração da Previdência, nós sabemos, tomou as medidas. Então me parece, nesse caso, não seria o caso, evidentemente, de negativa de registro, nem de imposição de multa, mas talvez de manter uma recomendação ao Tribunal de Justiça que faça incluir nos seus atos essa menção do valor, porque não é um ato emitido pela Secretaria Estadual da Administração e Previdência, mas pelo próprio Tribunal de Justiça. Então, até para manter a coerência, seria o caso, talvez, dessa recomendação ao Tribunal de Justiça. Continua com a palavra o doutor Jaime. Eu acolho a sugestão do auditor Ives Scherper Linhares. Com a sugestão proposta, está em discussão, em votação. Aprovado. Processo seguinte, 285-51313, também ato de inativação de Antônio Ribeiro Neto. É exatamente o mesmo caso, então é pelo registro do ato, acolhendo a sugestão do com a recomendação. Está em discussão, em votação. Aprovado. Processo 50.00513, Fundo de Previdência Servidores Municipais de Venceslau Brás, interessada Nadir Ferreira de Azevedo. Esse processo, senhor presidente, é uma revisão de proventos em que as manifestações são pela legalidade de registro do ato, porém recomendando a abertura de tomada de contas extraordinária para averiguação de eventual dano ao erário em ofensa ao prejudicado número 6, tendo em vista aqui que houve contratação de advogados para atuarem na questão de pessoal lá do município, e então a recomendação é para abertura de tomada de conta extraordinária, que eu proponho que se deixe de recomendar, uma vez que o acórdão 1300 de 2013 da primeira Câmara trata de situação absolutamente idêntica e envolve a mesma entidade de relatoria do auditor Ives Linhares, que já decidiu por unanimidade pela instauração de tomada de contas extraordinárias para apuração da contratação dos advogados em questão. Então, entendo que não há razão para instauração de nova tomada de contas. Já há uma tratando do mesmo assunto. Está em discussão, em votação. Aprovado.
Os dois últimos protocolados são 84.834.11 e 264.400.11, ambos da Universidade Estadual de Maringá, tratam de contratação de professor temporário por teste seletivo, em que a diretoria jurídica se manifesta pelo registro e o Ministério Público pela negativa de registro, por entender que a situação das instituições de ensino superior está em descompasso com o estatuído na Constituição Federal, artigo 37, que exige concurso para essas contratações. Aqui no segundo caso, o Ministério Público ressalva uma das contratações que estaria revestida de legalidade. De qualquer maneira, senhor presidente, o que se verifica nesses dois processos é que após a contratação desses professores temporários, a universidade obteve autorização governamental para a realização de concurso para essas vagas e houve a realização de concursos e essas vagas passaram a ser preenchidas por concurso. Razão pela qual eu acompanho a diretoria jurídica nos dois protocolados pela legalidade e registro das contratações efetuadas. Em discussão, em votação, os dois processos estão aprovados. Era o que constava da pauta e agradeço a atenção. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Passando desde logo a palavra ao conselheiro substituto doutor Ivens para o relato dos processos sobre sua atribuição. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta primeira Câmara, inicio com o ato de inativação 389660111 da professora Nelly de Lara Almeida, originária do município de Telêmaco Borba. A instrução e o parecer são pela negativa de registro. Na verdade, senhor presidente, o que ficou caracterizado aqui é que a aposentadoria se deu por uma das regras de transição da emenda 41 e efetivamente não houve o cumprimento do chamado pedágio de 20% que se exige do tempo de contribuição, que na verdade é o tempo faltante para a aposentadoria calculado a partir de dezembro de 98. E o curioso, senhor presidente, é que na própria informação trazida aos autos pelo Instituto, foi discriminado que a servidora somente completaria esse tempo em 4 de julho de 2011. E o ato foi baixado em 19 de abril de 2011. Então, na verdade, o próprio município reconhece tacitamente que houve essa falha. Entretanto, houve sucessivos pedidos de prorrogação de prazo por parte do Instituto, sem nenhuma manifestação. Então, por esse motivo, eu acolho a sugestão tanto da diretoria jurídica quanto do Ministério Público pela imputação de multa. A multa é aquela do artigo 87, inciso 1º, letra B, que é do não envio, da não resposta ao tribunal, que eu entendo que, nesse caso, poderia já o município ter cancelado o ato. Então, a minha proposta, além da negativa de registro com a determinação do retorno da servidora à atividade, é a aplicação da multa do artigo 87, inciso 1º B, ao senhor Neemias Carneiro, que é o superintendente da entidade. Está em discussão, com a palavra o doutor Gabriel. Não para discutir o voto, mas apenas uma sugestão, porque no pré-julgado que trata da interpretação da súmula vinculante 3, essa coisa entendeu que nos atos de admissão, de aposentadoria e de pensão, não se estabeleceria o contraditório, mas a partir da primeira decisão, no prazo de 15 dias, a entidade deveria comprovar a ciência ao servidor. E eu tenho observado em inúmeros procedimentos que essa providência não tem sido adotada, inclusive com notificações para que esses servidores optem, no caso de contratos elitistas, para uma redução de jornada de 2 horas ou o cumprimento de 7 dias, sem a prévia intimação da decisão desta Corte. Então, evidentemente que nesse momento surge o direito ao município de recorrer, até porque há uma aplicação da multa, então também é um gestor, mas é preciso que nesse prazo de 15 dias haja a notificação do servidor.
Eu acolho, senhor presidente, a sugestão do ilustre procurador, incluindo, então, no voto, a intimação do servidor para querendo apresentar recurso. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Parecer do relator com a sugestão do Ministério Público. Os 3 processos seguintes, 66784612, que é a aposentadoria da senhora Lucilene Cardoso Tavares no cargo de professora. 1956613, aposentadoria do senhor Valdomiro Siviero no cargo de agente universitário, e 2119613, aposentadoria do senhor Moacir Trevisan no cargo de agente de execução. Todos eles, senhor presidente, a situação é exatamente a mesma, os pareceres são uniformes pela legalidade e registro do ato, entretanto, sugere-se a aplicação de multa. E aí, na verdade, são 3 multas que são sugeridas em casos diferentes. O inciso 1º B, pelo não atendimento à determinação do tribunal, 87 terceiro F, pelo descumprimento de decisão colegiada, e 87, inciso 3º B, por ter deixado de apresentar informação em meio eletrônico. Tudo isso em virtude da ausência de publicação do valor dos proventos. Trata-se de ato originário da SEAP, que, conforme precedentes dessa Corte, nós temos afastado a multa em virtude das providências adotadas pela Secretaria. Então, a solução é igual para todos, pela legalidade de registro, afastando-se as propostas de multa da unidade técnica e do Ministério Público. Estão em discussão. Em votação. Estão aprovados os 3 processos. Era o que constava. Agradeço, senhor presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Passando desde logo a palavra ao Dr. Cláudio Canha, que passa a compor o quórum a partir desse momento, ausentando-se do quórum o nobre conselheiro substituto, Dr. Ivens. Obrigado, senhor presidente. Inicio pela prestação de contas municipal 1645308 do senhor Saul Gebran Miranda, referente a Paranaguá Previdência 2007. Após a instrução e realizado o contraditório, a Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pela irregularidade das contas, haja vista persistir a incompatibilidade do ocupante do cargo de controlador interno da Paranaguá Previdência, que além do cargo de controlador geral do município, também ocupou a função de secretário municipal da Fazenda, e ainda pelo fato do sistema de controle interno ser composto em sua maioria por servidores comissionados, e ainda apontou ressalva quanto ao atraso no envio da prestação de contas eletrônica, com sugestão de aplicação de multa. Senhor presidente, quanto à aplicação da multa, apesar da minha opinião divergente quanto à possibilidade de aplicação dessa multa, eu sigo a uniformização de jurisprudência sobre o assunto e faço, então, acolho os pareceres pela aplicação da multa ao senhor Saul Gebran Miranda, a multa prevista na 87.3b da lei complementar, que é a nossa lei orgânica. E quanto à irregularidade referente ao cargo de controlador interno, entendo que essa anomalia não tem caráter contábil, financeiro, orçamentário, operacional ou patrimonial, não estando a jurisdição desse tribunal, e não macula a exatidão dos demonstrativos contábeis, financeiros, nem a legalidade, legitimidade, eficácia e economicidade dos atos de gestão, nem o atendimento de metas e objetivos, e por isso eu entendo que as contas estão plenamente regulares. Entretanto, considero que há sim uma irregularidade, mesmo que não seja uma irregularidade de contas, é uma irregularidade, e por isso a proposta é que se encaminhe representação à Câmara Municipal de Paranaguá para que, nos termos do artigo 7511 da Constituição do Estado do Paraná, a fim de que tome as providências que lhes são cabíveis. Esta é a proposta, senhor presidente, pela regularidade das contas, pela aplicação da multa e pela representação à Câmara Municipal de Paranaguá. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Prestação de contas 195966608, referente à Associação Regional de Saúde do Sudoeste do Paraná. O voto acompanha os pareceres uniformes pela regularidade, expedindo-se quitação plena aos responsáveis, senhora Iva Magnani e senhor Luiz Carlos Gotardi.
Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 12490609, o voto também acompanha os pareceres uniformes pela regularidade das contas atinentes à Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, expedindo-se quitação plena ao senhor Nilson de Jesus Pires Falavinho. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Protocolo 169-35904, contas da Associação Regional de Saúde do Sudoeste do Paraná de 2003. Voto acompanha os pareceres uniformes pela regularidade, expedindo-se quitação plena ao senhor Loivo Roque Ritter e senhora Marluce Mazuco Weiler. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Senhor presidente, o processo de prestação de contas de transferência ainda está em vistas. Eu passo a relatar os atos de pessoal e vou fazer como eu tenho feito, enunciando apenas o protocolo e o responsável. Vossa Excelência tem a palavra. São os atos de inativação. Protocolo 2281204, Deise Lucide Aparecida Balrot. 28187410, Antônio Mandelli. 18711, Antônia Lopes de Camargo Ferreira. 889711, Carmen Lúcia Zeni. 2327911, Tereza Piva Ferreira. 29071011, José Paulo Cireia. 30225511, José de Souza Saraiva. 32872611, Iraci Vatraz Stefanuto. 527443111, Marilene Platner de Souza. 53883611, Leornice Filomena Rossini. 54210811, Maria Rosa de Souza. 55544711, Silvestre Bugai. 629-63711, Leôncio Batista Portes. 687-55611, Derli Pereira da Silva. 687-998-11, Camilo Mussetti. 695-958-11, Marli Seibert. 49111-12, Cremilson Jacó da Cruz. 51-48512, Nilson Roberto de Paiva. 70-77312, Sérgio Cap. 23047912, Diva Raquel Barbosa. 23600412, Antônio Carlos Moreto. 23993012, Ermida do Carmo Batista da Silva. 24152012, Glicéria Ribeiro. 24262412, Sebastião Aglacir Ignes de Miranda. 300-48912, Leia de Oliveira. 30-941912, Tereza do Carmo Bandolim. 32745012, Dulcimara Ormiani Injustem. 37933612, Mário Gonçalves Jáquia. 385085512, Gabriel Ubiratã Miranda. 40407112, Luísa Angélica Leocádio. 40646512, Leocádia Eva Stefanski Markovics. 418-19612, Pedro Natálio Martins. 50857812, Sarita Burgar Souza. 72635412, Luiz Fernandes Carreira. 79254312, Antônio Clarete Matias. 79702212, Cátia Regina Lopes Nazário Bock. 22737313, Aparecida Cesarina Rodrigues. 10263013, Dulceli Maria Galani Sobradiel. 22989313, Rosalina Rendes Conte. 28299913, Carlos Alberto da Silva. 28570013, José Roberto dos Santos. Pela legalidade de registro. Em discussão? Em votação? Estão aprovados todos os processos relatados por Vossa Excelência. Protocolo seguinte, 2861-1013. Os pareceres são pela legalidade de registro.
mas tem a sugestão de aplicação de multa ao então secretário estadual de Administração e Previdência, ao atual, não, à época, pela multa do 87.3F, haja visto o atraso de 210 dias no encaminhamento dos autos. Senhor presidente, eu vou seguir a decisão do Tribunal Pleno da relatoria do conselheiro Heinz Erwig, que afastou a imputação de sanções em processo em que não há a previsão expressa para isso. Era um processo de impugnação que não se presta a imputar recolhimento de valores ou multas, e naquela oportunidade foi então afastadas as imputações aos responsáveis. Da mesma forma, entendo que em sede de ato sujeito a registro não haja essa previsão, e por isso deixo de acolher a proposta de multa, e mais acompanhando no mérito pela legalidade de registro. Está em discussão. Em votação. Aprovado. O processo seguinte, que me foi devolvido por Vossa Excelência, eu já havia relatado. Trata-se da aposentadoria voluntária da senhora Regina Elizabeth Coutinho Ribaric, em que os pareceres foram pela negativa de registro, haja vista que houve um reenquadramento que, segundo os pareceres, caracterizaria um ato de ascensão funcional. Eu apresentei um voto contrariando os pareceres, haja vista que verifiquei que em um dos documentos, que é a portaria 2546 de 95, folha 27 da peça processual 22, havia expressa remissão a um acórdão da Terceira Câmara Civil do Tribunal de Alçada do Estado do Paraná, em que reconhecia a legalidade do reenquadramento a que foi submetida essa servidora. E então, tendo em vista que esse Tribunal de Contas não cabe aferir a legalidade de atos judiciais, e considerando que o que consta dos autos e o que é passível de exame por esse tribunal está plenamente legal, contrariando os pareceres com a devida vênia, votei pela legalidade de registro. Está em discussão. Senhor presidente. Para discutir, doutor Gabriel. Nós havíamos já suscitado a possibilidade, quando da primeira vez que o feito foi incluído em pauta, de haver aquela situação de repercussão do decreto 7774, embora isso não estivesse explícito na instrução do feito, né? Eu permaneço com essa dúvida, né? Embora entendo a proposta de voto do eminente relator, superando as questões específicas deste expediente no que tange a repercussão de uma decisão judicial na situação do reenquadramento, mas ainda me preocupa esta aposentadoria de um advogado, onde é sabido que houve a repercussão do decreto 7774, ainda que não esteja explicitado isso na instrução do feito. Minha sugestão talvez seria de retirar o feito de pauta, encaminhando a DIJUR para aferir, a atual diretoria de atos de controle de pessoal, para aferir se há ou não a repercussão. Me parece, por ser um ato de uma aposentadoria de 2012, que não escapa da situação que na sessão passada gerou sobrestamento de expediente. E nessa mesma sessão, no início da sessão, outros processos foram sobrestados por esta mesma razão. Então, em razão da dúvida, que fica a sugestão. Consulta o nobre relator sobre a sugestão ou se mantém o seu parecer? Senhor presidente, a aferição da legalidade se refere tão somente ao cumprimento dos requisitos para a aposentadoria. O valor dos proventos, se foi considerado esse decreto 774 de 2012, não entendo que a aposentadoria seja afetada a isso. Pode ser que os valores sejam revistos. E salvo engano, isso pode ser depois aferido numa tomada de contas. Por isso eu mantenho meu voto. Também pedi vista no processo, mas como tem uma decisão judicial, também acompanho Vossa Excelência. Está em discussão, em votação. Está aprovado o parecer de Vossa Excelência.
Dando sequência, senhor presidente, nos atos de pensão agora, 312-21410, Verdinês Figueiredo, 619-33610, Elda Hagman, 434-38011, Maria de Lourdes Fontes, 553-12611, Maria Hanauer Krakeck, 5799-1511, João Antônio Santana Rodrigues e Shirlene Francisca Santana Rodrigues, 464812, Luana Casimiro e Oswaldo Casimiro, 1411312, Silvana do Rocio Gorte, 2027012, Marinalva Pereira da Silva, 22644712, Massatero Takemoto, 2301512, Rui Carlos Vardanega, 37768212, Augusta de Souza Veloso da Silva, 37822212, Maria do Patrocínio dos Santos Melo, 3811012, Idelurde da Aparecida de Freitas, 263-59812, Alice Pinto Vioto, 30790012, Lívio Tito Calderari, 45240812, Marisa do Nascimento Barraquina, 50262612, Ana Luísa Rodrigues Luz, 69626912, Marina Funai, 700-68112, Nilda Veiga Alberto Malaquias, 75504412, Giciele Larissa Valeiro God, 34233913, Guido Bardal, 82845513, Maria das Neves de Oliveira Boquino, 836713, Sueli Ferreira de Oliveira Matos, 83961513, Sônia Marli da Silva Lipski, 93219. Perdão, senhor presidente, até o processo, então, 83961513, de Sônia Marli da Silva Lipski, pela legalidade de registro. Está em discussão. Em votação. Aprovado. O processo seguinte, senhor presidente, 9321913, eu verifiquei que há um erro na autuação, já vista que a interessada é Cláudia Barroso Lopes, e na autuação consta como Cláudio Barroso Lopes. Eu solicito a retirada de pauta para correção da autuação. Não havendo oposição, está retirado. Dando prosseguimento, 11-25-54-13, Ruth Abraão Davi, 155-261-13, Fernando Luiz dos Anjos, 161-881-13, Inácio Loyola dos Santos, 228714-13, Neuza Maba Gomes. Isso, processo de revisão de proventos, 40-53-10-12, Ana Ileis Dalólio, 56860012, João Batista Teixeira da Silva, 58212312, Geraldo Teixeira Romanos, 61810112, Ivone Domingos dos Santos Silva, 61894212, José Ângelo Machado, 62249412, Margarida de Freitas Ortiz, 64624512, Raquel Burac, e 74838212, Rosa Misael, pela legalidade de registro. Está em discussão. Em votação. Estão aprovados. E o processo 74805612, eu solicito a retirada de pauta para correção do nome da interessada, que consta como Solanges, em vez de Solange. Está retirado. A pauta está atendida. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Deixo livre a palavra. Convoco para o dia 16 de julho de 2013, terça-feira, a 25ª sessão ordinária dessa primeira Câmara, às 14 horas, horário regimental. Levanta-se a sessão.